E foi por esse motivo que o Ancelotti ele desistiu da seleção brasileira. Estava tudo certo para o Ancelotti chegar no Brasil e assumir a seleção brasileira. Até que na última hora ele ficou sabendo disso. O que eu tenho de informação é que o Ancelotti ficou furioso pelos vazamentos. Porque, assim, com todo... Estou falando da minha apuração, que, claro, respeitando a apuração de todo mundo. E aqui a gente está nesse processo de unir várias pontas mesmo, claro, né? São muitas apurações, são muitos lados, e isso faz parte do trabalho jornalístico. Por que o Real Madrid teria que pagar a multa? Por que o Real Madrid tem que pagar a multa de alguém que quer sair? O Ancelotti quer sair. E aí tem um ponto que se une a isso, que é por que o Rodrigo Caetano... Vamos lá, o Igor estava na CBF no dia... Hoje faz 36 dias que a seleção perdeu para a Argentina e faltam 34 dias para o jogo contra o Equador. Ou seja, a gente já passou mais da metade do tempo. E naquele dia, o Edinaldo disse que o Rodrigo Caetano ia cuidar da negociação do próximo técnico. Né? Não disse? Não disse? Disse, mas não é o que está na prática. Exatamente. Mas o Edinaldo disse que o Rodrigo Caetano ia cuidar disso. E não foi o Rodrigo Caetano que cuidou. Quem estava cuidando disso e estava vazando o nome o tempo inteiro do Diego Fernandes, que é o parceiro do Neymar de Blazer. É isso que ele é, o parça de Blazer. Qual é o currículo do Diego Fernandes? É ter tirado foto com a Viola Davis e ter fracassado na negociação do Ancelotti. E o Pepe Costa, que era o faz-tudo no Messi. Que são dois caras próximos da família Neymar. Foram esses caras que foram negociar. E esses nomes vazaram desde o início, no dia que o Real Madrid perde para o Arsenal, vaza o nome do Diego Fernandes. E aí começa a vazar um monte de informação na imprensa espanhola. E a informação com a qual eu trabalho é que o Ancelotti ficou furioso que cada vez que ele falava alguma coisa com alguém, surgia informação na imprensa. E por que o Rodrigo Caetano não foi? Se o Edinaldo disse que quem ia cuidar da negociação era o Rodrigo Caetano, seria um diretor de seleções, por que você esvazia esse cargo? Assim, eu tenho muito caminho parecido com o que você tem de apuração. E o que me argumentaram foi o seguinte, que a CBF estava muito cuidadosa, muito cautelosa por causa da história dele com o Real Madrid. Pô, não é fácil você, de repente, receber ou tirar um treinador que é multicampeão, o maior treinador do Real Madrid. Então a CBF não queria, entre aspas, atropelar o Real Madrid, a saída do Real Madrid. Só que nisso, esses intermediários davam à CBF uma certeza de que o Ancelotti já tinha dado positivamente o sinal. No domingo eu recebi uma ligação falando, já tem um acordo verbal. Já tem um acordo verbal. Eu falei, mas como assim um acordo verbal? Edinaldo apertou a mão do Ancelotti, os dois fizeram uma videochamada. Não, os representantes, os intermediários já tiveram o sinal positivo do Ancelotti. Só que quando você ia na CBF, silêncio total, ninguém falava nada, todo mundo pregando cautela, pé no chão, aquela coisa toda. Porque ninguém então, sabe. A sensação que eu tenho é que ficou um muro no meio dessa negociação. Um muro onde as pessoas não se comunicavam e ficou vazando muita coisa vinda da Europa. Porque nosso querido Edinaldo entregou para quem não tem autonomia para isso. Qual é a história do Diego Fernandes? É tirar foto, é ser empresário, dono da O8, como é que fala o nome da empresa dele? Que é uma intermediadora bancária, e ser amigo da família Neymar. Cara, o Ancelotti não gostou desse cenário. Hoje, o que me parece é o seguinte: primeiro ponto, se eu sou o Edinaldo e eu não sou, eu entro na CBF e chamo... Felizmente. Chamo o Rodrigo Caetano e falo assim, Rodrigo, conserta isso aqui pra mim. E aí o Rodrigo Caetano vai ligar pro Jorge Jesus e dizer, cara, não, você tá bravo, tá chateado? Toda razão, tem toda razão. Mas, PVC, deixa eu voltar num ponto aqui que pra mim é básico.
A CBF lá, através de seus representantes, estavam conversando com o Ancelotti. O Ancelotti falou que sim, quero ir. Mas, gente, tem o Real Madrid na parada, tem um contrato em vigor, tem dinheiro envolvido. Não era básico a CBF ir atrás do Real Madrid? Não, então, e o ponto é o seguinte, pro Ancelotti, o problema não é a multa de rescisão. O problema é que se o Real Madrid rescindir com o Ancelotti recebe todos os 20 milhões de euros do contrato da próxima temporada. Ele passa a receber todo o contrato ano que vem. Ele não vai rescindir o contrato com o Real Madrid. Quando você fala, eu falei, Mas isso já era sabido que existia esse contrato, essa multa, o contrato até 2026? Foi o que eu citei ontem do Felipe Maria Ricci, que é o repórter da Gazeta dello Sport. Na minha opinião, a melhor matéria de ontem que eu li foi do Felipe Maria Ricci na Gazeta dello Sport, que dizia que não estava fechado, que não estava sacramentado, e que o Ancelotti não sairia porque ele tem uma palavra-chave na carreira dele que é fidelidade. Fidelidade, leia-se, ele não vai abrir mão do contrato do ano que vem. Então isso tinha que ser muito bem conduzido. Mas por que você conduz com 2 intermediários se você um mês atrás disse que quem vai conduzir é o seu diretor de seleções, que está contratado para isso? Havia muitas pendências, né? Até eu citei no meu blog lá as 3 pendências. A mulher dele, a mulher do Ancelotti, que não deseja se mudar, tiveram um problema na Inglaterra lá em 2021, quando ele estava no Everton, a casa foi assaltada, ela ficou traumatizada, então ela não quer ficar fazendo muitas mudanças, e a CBF gostaria que o técnico se mudasse para o Rio de Janeiro, onde está a sua sede. A questão do noticiário negativo da entidade, né, que deixou o italiano um tanto quanto ressabiado, com o pé atrás. Até eu coloquei lá uma informação, né, que uma pessoa que acompanhava aí essa negociação, digamos assim, chegou a dizer, ele vai esperar a poeira baixar e tal, mas enfim. E é o mais importante, né, o Real Madrid, né? O Real Madrid, obviamente, é óbvio, mas foi ignorado. Na realidade, acho que o que acontece hoje na imprensa esportiva, né, não só no esporte está muito acentuado, é que quando existe uma possibilidade, muita gente já antecipa, entre aspas, a notícia antes de acontecer. Sabe? Imagina o seguinte, se fosse um jogo de futebol, o cara um jogador que faz muitos gols sai na cara do gol. E aí ele vai lá e tem 90% de fazer um gol, 80% o cara fala, é gol. É isso. Só que não estava tão na cara do gol, né? Havia obstáculos. E teve um jornalista na Argentina que usou uma hashtag que na tradução do espanhol para o português significa negócio fechado. Como assim negócio fechado, amigo? Como? Sabe? Tem um outro aí, internacional aí, que todo mundo segue. Eu já ouvi jornalista dizendo que é o maior jornalista do mundo no momento. Como é que um cara que só fala de mercado é o maior jornalista do mundo? Bom, pessoal, e diante de toda essa repercussão que aconteceu por causa dessa camisa vermelha, né? O Galvão Bueno, ele tinha falado no Galvão e Amigos e detonou toda aquela situação da camisa vermelha. E após tudo isso, essa repercussão, a mídia, os torcedores revoltados com essa porcaria, podemos dizer assim, aonde eles estavam querendo, segundo as informações, o Galvão Bueno nas suas redes sociais, no seu Instagram, Galvão Bueno, ele disse: a gigantesca repercussão sobre a camisa vermelha provocou que a seleção brasileira não é propriedade da CBF, muito menos da Nike. Com todos os meus anos de experiência, eu prefiro aguardar o que vai acontecer. Mas a CBF demorou demais a se pronunciar quando o circo já estava em chamas. Soltou um comunicado que não é conclusivo. Isso, segundo Galvão. E trazer esse assunto para confronto ideológico, para a política, é um absurdo. Passa de todos os limites. A camisa da nossa seleção pertence, de fato, ao torcedor brasileiro e tem que ser preservada. A seleção é do povo, é de um país inteiro. Nas manifestações, ficou evidente que a tradição é algo sagrado, que tem que ser respeitada e, sobretudo, honrada. Haja coração, amigo, que venha fortes emoções para comemorar gols e novas conquistas. Então, esse daqui é o pronunciamento do Galvão Bueno em relação à nota oficial que a CBF soltou após todas
as polêmicas envolvendo a camisa vermelha. Bom, comenta aqui embaixo, eu quero saber a tua opinião. Se inscreva, deixa o like no vídeo, Deus abençoe a todos e diga não à camisa vermelha.